Oi gente, sejam bem-vindos ao canal da Madame Fonseca. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês tenham tido ótimos dias nesse último ano que está se findando agora, né, ano de 2024. E depois de muito tempo sem vir dar minhas caras aqui, eu tô vindo aqui para gravar um vídeo sobre a minha experiência no nascimento do Gabriel. Contar como é que foi a escolha do nome, contar que eu não estava planejando ficar grávida, contar que eu tive pré-eclâmpsia. Então, se você conhece alguém que tem pré-eclâmpsia ou se você já teve, você pode se identificar com essa história de hoje. Então, pessoal, eu não tinha plano de engravidar pela terceira vez, assim, gravidez uma pertinho da outra, né? Porque o Vitor tem 7 anos, o Gabriel tem 1 e o Samuel tem 4, então ficou 7, 4 e 1. Eu não tinha esse plano, só que Deus tinha. Quando as crianças começaram a estudar em setembro, para quem tá aqui perto de mim, sabe que eu comecei a fazer um monte de planos. Eu acho que eu vou estudar, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. O que eu vou fazer agora que eu estou sozinha em casa? Só que Deus tinha planejado que eu ia estar grávida. Só porque tudo que acontece na nossa vida é Deus, né, gente? Então, como eu tinha amamentado Samuel até dezembro de 2022... eu marquei uma consulta para trocar o remédio, tirar o remédio de amamentação e colocar um anticoncepcional normal. E eu marquei essa consulta para março. Em março eu fui lá e troquei o remédio, mas não passei com a minha médica, eu passei com uma outra lá. Depois eu voltei lá, e falei assim, olha só, esse negócio de remédio não dá certo não, hein? Essa médica, ela morre de rir comigo. Enfim, a minha médica não estava atendendo, então quem me atendeu me passou um anticoncepcional, eu comecei a tomar. Quando a gente chegou no mês de abril, eu comecei a achar que eu estava grávida. Então eu fui na casa de uma amiga e chamei uma outra amiga para poder descobrir só as 3 juntas. Gente, eu tava grávida. Não, foi uma gritaria, uma algazarra. Agora é menina! Tá grávida de novo! E eu desesperada. Ai, meu Deus do céu, vou ficar com 3 filhos. 1, 2, 3, ai meu Deus, um atrás do outro. Ai. Tá. Quando a gente foi fazer a primeira ultra, eu marquei a ultra pro mês seguinte, se eu não me engano. Eu já vi que era um menino na primeira ultra. Vocês têm noção disso? Aí já falei pra minha mãe, já falei pra minha sogra. Tem certeza que é um menino? Eu falei, gente, eu tenho certeza que é um menino. E bom, foi passando o ano, né? Abril, maio, junho, julho. Quando chegou no mês de julho, agosto, eu já tava bem cansadinha, sabe? A gravidez não é doença, né? Ainda mais quando você já tem o 3º filho, você já está acostumada a estar grávida, você já sabe que o teu corpo muda, passa por alterações, você está gerando uma nova vida, mas você consegue fazer tudo. Salvo algumas mulheres que ficam muito debilitadas mesmo, então, mas eu não era o meu caso. Então, continuei fazendo tudo que eu fazia, a gente conseguiu até passear no mês de agosto, mas lá na viagem eu tava me sentindo assim, sabe, cansada, inchada, retenção de líquido. Enfim, mas vamos continuar, né? Tem que continuar trabalhando, continue a nadar. E, bom, isso foi agosto. Quando foi no mês de setembro, eu já tinha previsão de parto, né? Para 25 de dezembro. E 25 de dezembro, gente, Natal. A minha família já ia vir, meu pai, minha mãe, minha sogra. E eu não queria ficar 5 dias lá no hospital, né? Então, no caso, eu ia sair do hospital dia 30 de dezembro. Então comecei a orar, e como a gente nunca ora sozinho, né? A gente sempre tem alguém para orar com a gente. Eu comecei a falar também para os meus amigos e algumas pessoas, olha, eu queria que nascesse um pouquinho antes, mesmo que eu sei que o neném, ele tem o tempo dele, né? Para ele crescer, amadurecer os pulmões, enfim. O tempo, né? Os 9 meses para poder se desenvolver, mas se nascesse assim uma semana antes, já tava de boa. Então eu comecei a orar sobre esse assunto no mês de setembro e até conversei com os irmãos, porque como a gente mora aqui na França, né? No mês de setembro, na minha denominação, todo mundo ora pela obra no exterior. Então, normalmente, no mês de setembro, a gente conversa com bastante gente. Como é que tá? Como é que vocês estão? Então, nessa deixa, eu sempre falava por favor, orem por mim, pro neném nascer
uns 10 dias antes do planejado, porque explicava tudo. Tô lembrando dessa parte porque eu falei com uns irmãos lá da igreja de Parque Anchieta, e eu fui dessa igreja quando eu era bem criancinha mesmo, e as irmãs lembraram de mim quando eu falei com elas. Então, se alguém lá dessa igreja estiver vendo esse vídeo, olha, a oração teve resposta. Não como a gente esperava, né? Que esperava que fosse tranquilo, assim, uns 10 dias antes, vai pro hospital e tal, e nasce. Mas teve resposta. Eu quero deixar aqui gravado nesse vídeo. Deus fala, tá? Quem tá vivo fala. Então, por isso, o Deus que eu sirvo, ele tá vivo e ele fala com a gente. Então, gente, setembro, outubro. No mês de outubro, eu tive um sonho. Que eu tava grávida, né? E que eu tava sentada ali, ó, naquela poltrona ali. E a minha bolsa estourava. E eu falava assim, Rogério, a minha bolsa estourou, pega a mala pra gente ir pro hospital. E quando eu falava isso, o Rogério ia pegar a mala. Quando ele voltava, o neném já tinha nascido. As características do neném. Gente, ele era pequeno, assim. Um palmo e qualquer coisa, ele era pequeno. Isso já é diferente dos meus outros filhos, que eram enormes. Então ele era pequeno, o cabelo dele era bem lourinho, olhos claros, bastante pintinha no rosto e vermelhinho, enfim, eram essas as características. Então, parto normal, um bebê pequeno, cabelo louro, olho claro, pintinhas no rosto. Gente, eu pensei, no sonho eu falava assim pro Rogério, esse não é nosso filho, porque eu tô acostumada, né, com os bebês gordinhos, né, cabelo bem pretinho. O Vitor e o Samuel tinham um cabelo bem preto. O olho do Samuel até nasceu clarinho, mas o olho do Vitor era preto também. Mas quando eu olhava para aquela criança, eu falava, Rogério não é nosso filho. Era esse o sonho. E quando o Rogério voltava, o bebê já estava no meu colo. Ou seja, parto normal em casa, de uma criança pequena, relativamente. E quando eu olhava para o calendário, quem anda comigo, quem me conhece, quem frequenta a minha casa, sabe que eu adoro os calendários, gente. Tem calendário para tudo quanto é lado. Quando eu olhava para o calendário que está bem ali, estava escrito assim, 27/11. Ou seja, vai nascer dia 27/11. Esse era o sonho. Vai nascer rápido, de parto normal, dia 27/11. Eu tive esse sonho dia 23 de outubro. Qual era a minha, gente? Preparar a mala da maternidade, preparar a minha do bebê, começar a arrumar as coisas. Mas, como eu disse, não sei se eu disse, mas nem sempre todos os sonhos que nós temos são Deus falando. Às vezes um sonho pode ser da nossa cabeça, né? Então, como eu não sou muito de sonhar, eu tive aquele sonho, mas fiquei tranquila. Falei, não sei. Não, ele vai nascer lá dia 20 de dezembro. Não. Então, o que significa? Às vezes Deus fala e a gente não se mexe, né? Dia 6/11 eu tinha uma consulta rotineira mesmo. E fui no mercado, fiz as compras. Quando a gente tá grávida, né, a vida aqui continua. Fazendo compra, o Rogério ia pro trabalho, eu colocava as crianças na escola e fazia tudo que tinha pra fazer. Pegava um pouquinho de peso, arrumava algumas coisas, mas é porque não tem, né? Porque não tem, deixa pra lá, pula essa parte. Então eu fui pro hospital, a consulta era tarde, então passei no mercado, comprei as coisas, botei tudo na mala do carro, aquela coisa toda, e fui pro hospital. Chegou lá, gente, o médico olhou pra minha cara e falou assim, você tá bem? Aí eu respondi assim, tô bem. Aí ele, você tem certeza que você tá bem? Eu disse, eu tô com um pouco de dor de cabeça aqui, ó. Ele falou assim, espera que eu vou ligar para a emergência, você vai para as urgências. Aí eu, como não era a primeira vez que eu tinha passado pelas urgências, na outra consulta eu tinha ficado na urgência também, mas eu fiquei lá só por 2 horas. Então eu falei, vou ficar por 2 horas na urgência e depois vou embora. Fui pra emergência. Aí eu olhei assim, né, quando ele saiu, a minha pressão, gente, tava 17/11 naquele dia. Falei, gente, mas que pressão é essa? Porque até então não tava sendo controlada a minha pressão. Toda vez que eu ia no médico, a minha pressão tava alta, mas não tava me dando nenhum remédio, entendeu? Tá bom, saí dali, fui pra emergência, fiquei lá e foi passando as horas. Eu fiquei lá 1h30. Aí eu pensei assim, eu vou ligar pro Rogério, porque eu não vou conseguir pegar as crianças saíram 4 horas da tarde. Então eu mandei uma mensagem pro Rogério, nem liguei, como ele tava trabalhando. Falei assim, olha, eu tô aqui na emergência, mas como eu já tinha ficado, eu não tava nervosa. Eu tô aqui na emergência porque minha pressão tá alta de novo. Sai cedo aí do trabalho, pede pra sair cedo e busca as crianças na escola. Ponto, ok.
Isso era 3 e pouca. Só que pra quem sabe, né, meu celular sempre, pra quem me liga e eu não consigo entender, meu celular sempre tá pela hora da morte, tá sempre descarregando. Então, meu celular naquele dia descarregou. Essa foi a última mensagem que eu mandei pra Rogério. Avisei minha mãe também que eu tava no hospital, avisei algumas amigas que eu tava no hospital, mas não muita gente. Eu acho que eu falei com umas 2, 3 pessoas só, não me lembro agora quem. Enfim, a menina que tava me atendendo, ela falou assim, olha, você vai dormir aqui. Eu falei, quê? Ela, sim, você vai dormir aqui. Eu falei, não posso dormir aqui, não. Você tem que ficar em observação. E eu vou te dar uma injeção, porque se o bebê nascer hoje, ele já tá com o pulmão pronto. Eu falei, gente, o bebê nasceu hoje, que é isso? Começou, gente. Começou. Pra quem já não tava com a pressão lá, essas coisas, o coração. Ai, meu Deus, vou ter que dormir aqui, o bebê vai nascer hoje, que é isso, gente? Nós estávamos no dia 6 de novembro, né? Aí eu lembrei do sonho. Falei assim, não, se for pra nascer antes, vai nascer dia 27, tá? Aí eu me acalmando eu mesmo, né? Aquela coisa que todo mundo faz, se acalma. E o Rogério, sem informação nenhuma minha. Eu lá no hospital, meu celular descarregado. Quando trocou o plantão, a primeira coisa que eu falei foi, eu preciso de um carregador, mas se você não tiver, eu tenho um no carro. Mas isso já era, gente, 7h30 da noite. Aí ela falou, então tá bom, então vai lá no carro. Aí eu fui no carro e mandei mensagem pra Rogério. E eu falei, Rogério, olha, amanhã você vem aqui, traz uma roupa pra mim, né? Porque eu vou ficar aqui, vou dormir aqui, desse jeito que eu tô mesmo, de moletom, assim. Ai, senti um frio aquela noite, já tava no inverno. Enfim, naquele dia me furaram tanto. Ai, não conseguiam achar aqui a minha veia pra colocar remédio. Naquele dia já comecei sofrendo. E a gente às vezes não entende porque a gente tem que passar por certas situações, a gente tem que sofrer, passar por certas coisas, mas a vida é assim mesmo. Então tá bom, chegamos no dia 7 e aí 3 médicas vieram falar, né? Vieram passar e dar as notícias. O Rogério já tinha chegado, ele não foi pro trabalho aquele dia e ele foi levar as crianças na escola e depois foi pro hospital. Então ele chegou lá e falou, tá tudo bem e tal, conversamos um pouco, deu uns 10 minutinhos, as médicas chegaram e falaram que eu estava com pré-eclâmpsia, que o meu bebê não tinha bom crescimento, não tinha bom peso e ele tinha retardo de crescimento, foi assim que ela falou. Eu tinha uma pressão descontrolada só nas alturas e isso estava atrapalhando o meu bebê de ganhar peso. Foi assim a história. Por final, ela disse, você vai ficar aqui até ele nascer. A gente vai com a tua gravidez até o início de dezembro. Você vai ficar aqui mais ou menos um mês. A gente vai com a tua gravidez até o início de dezembro para fazer uma cesárea. Aí eu olhei pra cara do Rogério, olhei pra cara da médica e falei assim, mas eu sou obrigada a ficar aqui? Ela falou, sim, você é obrigada a ficar aqui. Então, gente, às vezes, mesmo quando a gente não quer, a gente é obrigada a fazer certas coisas. E também era pela minha saúde, né? Mas, quando ela foi falando, eu comecei, sabe, a pensar, quem vai cuidar das crianças? Quando a gente tá imigrado, né? É a gente mesmo. A gente não tem... Claro, a gente conhece amigos, conhece pessoas, e foi o que aconteceu. A gente teve essa rede de apoio de outras pessoas, dos nossos amigos, né, dos irmãos da igreja. Sim, tivemos, mas quando você tá ali recebendo a notícia, você não pensa direito. Então a mulher falou pra mim, a médica, a mulher, você vai ficar aqui, vai nascer em dezembro, de cesárea, e ele não teve crescimento, e tec. E eu pensei, gente, e o Rogério, como é que vai trabalhar? E as crianças? Eu quero ir embora daqui. Mas enfim, né, quando elas foram embora, o Rogério falou, Kézia, calma, tudo vai se ajeitar, eu vou falar lá no trabalho. E foi isso que aconteceu. O Rogério avisou lá no trabalho que teria que chegar mais tarde, porque aqui as crianças entram na escola das 8 da manhã e vão até as 4, 8h30, às 4h15, por aí. Só que tem o pré-escolar. O que é isso? Você pode deixar seu filho 7 horas da manhã e pegar ele no final do dia, para quem trabalha, né? Então foi isso que nós utilizamos. É pago, é um serviço pago, e nós utilizamos isso para o Rogério poder deixar as crianças na escola cedo, ir para o trabalho, mas aí ele pegava o maior trânsito, porque é um horário diferente do dele, né? Pegava o trânsito, chegava tarde no trabalho, depois saía no horário normal, voltava para pegar as crianças. E aí vocês já vão vendo, né, como é que foi a nossa batida. Eu no hospital preocupada e o Rogério correndo para todos os lados, cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer comida,
cuidar de tudo. A gente teve pessoas que se ofereceram para nos ajudar? Tivemos, mas a gente tem um probleminha de não querer incomodar, sabe? Só mesmo na quarta-feira que não tinha aula. Então na quarta-feira as crianças, eu fiquei no hospital um mês. Cada quarta-feira as nossos amigos aqui ficou com uma delas, né, para não ser pesado também para ninguém. E o Rogério deixava na casa de uma delas. E bom, ia pro trabalho e depois voltava, pegava normal, pegava as crianças e ia me visitar, isso todo dia. Uma vez na semana eu acho que ele não ia, porque eu não me lembro bem, mas eu acho que ele ficava em casa uma vez por semana para fazer comida, para adiantar as coisas para a semana, entendeu? Isso tudo foi se resolvendo depois, mas no primeiro dia que eu tava ali, gente, eu só queria sair correndo ali pra minha casa. É assim, né? Eu nunca tinha ficado internada, salvo uma vez que eu fui tirar um nódulo, não sei, mas também fiquei lá 2 dias, então foi muito rápido. Então no segundo dia eu tive visita de 2 irmãs lá e elas falaram que a minha cara tava de desesperada. Eu não tava sentindo que eu tava com cara de desesperada, mas elas disseram que a minha cara tava de, meu Deus, me tira daqui. E o pior foi quando as crianças começaram a me visitar, gente. O Samuelzinho, 3 aninhos, acabados de fazer. E até no aniversário do Samuel, né, uma vírgula aqui, eu não tava aguentando fazer nada. O aniversário dele é 31 de outubro e eu internei no dia 6. Eu estava morta de cansada. E normalmente eu sempre faço alguma coisa, então tinha alguma coisa errada mesmo, entendeu? Bom, as meninas foram me visitar, já avisei todo mundo que eu estava no hospital, já avisei todas essas informações, né? Não só eu como o Rogério sofremos esse impacto, né? Mas a minha mãe, minha sogra, minhas cunhadas, meus irmãos, meu irmão, os irmãos da igreja, todo mundo ficou preocupado, porque pré-eclâmpsia não é, foi pré-eclâmpsia, tá tudo bem, não. Tem pessoas que realmente, que chega a hora delas, ou fica o bebê, ou fica a mãe, dependendo da gravidade da doença, né? Na primeira semana, o meu bebê, ele engordou 450 gramas, gente. E isso, olhando lá na internet, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu já fiquei super contente. Pensei, pô, ele vai ganhar peso, então eu vou conseguir voltar pra casa e depois eu venho só pra ele nascer. Vai, inocente. Então, não foi isso que aconteceu. Mas as orações verdadeiramente nutriram o bebê. Nutriram porque ele foi engordando, não com tanto crescimento como nessa primeira semana, mas ele foi pegando o pezinho dele. E eu tive visitas todos os dias, visitas revezadas, as meninas se revezavam. Tinha uma que ela todo dia me vê, me fazer rir, me distrair. E quando eu tinha notícias ruins dos médicos, eles estão fazendo o trabalho deles, né? Mas eles falam tudo e vão embora, fecha a porta. Tinha uma lá que me fazia rir e me lembrava do sonho. Ela tava lá. Esse vídeo é pra quê, Cassie? Pra você contar a sua história? Não, esse vídeo é um testemunho, né? Que Deus fala, que Ele tá vivo. Quando Ele fala, Ele cumpre, né? Se você tiver um parente, um ente querido no hospital e a mulher tá com pré-eclâmpsia, ora a Deus que Deus pode tirar ela de lá e o bebê também. A gente tem vitória na oração, sim. Então, eu tive minhas visitas, visitas online. Eu não posso esquecer das visitas online. Os irmãos de Paris me fizeram uma visita. As irmãs do Village, eu nunca congreguei nessa igreja, mas umas irmãs do Village me fizeram visita também. E, enfim, né, uma irmã ia lá e cantava pra mim, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Então, essas experiências, né, esse acolhimento no momento da saúde, né, que você está no hospital, é muito importante. Teve um dia que eu não podia receber visitas, o Rogério não podia ir lá, enfim. E as enfermeiras, elas estavam comemorando não sei o que lá, e me deram um pedaço de bolo. Eu passei no corredor. Eu não passei no corredor para ganhar bolo, tá, gente? Eu passei no corredor para pegar água, porque a água você pega do lado de fora, assim, do quarto. E a enfermeira perguntou, você quer um bolo de chocolate? Eu falei, eu quero. E quando eu voltei pro quarto, eu até chorei, sabe? Porque um bolinho de chocolate, quando você tá sozinha no hospital, foi muito gratificante aquele dia, saber que Deus cuida da gente no mínimo de detalhes. E bom, tá chegando quase no final desse vídeo já, e eu quero contar pra vocês sobre o nome do bebê. Gente, o nome do bebê era Guilherme. Era Guilherme, o Rogério não gostava muito de Guilherme, mas ele até tinha aceitado. Guilherme pra cá, Guilherme pra lá, minha mãe e meu pai também não achava muito bom, enfim. Mas eu
Eu não sei se tinha mais gente que não achava bom o nome da minha família, mas tinha uma irmã aqui, quando ela vê esse vídeo ela vai lembrar, ela ficava: você tem certeza que é Guilherme? Eu não vejo essa criança com o nome de Guilherme, ora ao Senhor, ela ficava falando comigo. E eu não via mal nenhum Guilherme, eu achava que era bom, né? Então uma terça-feira, eu sentada lá na cama do hospital, eu orei e falei: Senhor, é Guilherme o nome desse bebê? Comecei a orar. Gente, passou assim o dia, quase na hora da visita, eu tava indo tomar banho. Aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo assim: Zacarias. Gente, quando eu escutei Zacarias, eu falei: Zacarias não. Sério, porque a gente conversa com Deus, né? Porque a gente tem relacionamento com Ele. Quem tem relacionamento com alguém, conversa. Então eu falei: Senhor, Zacarias não. Senhor. Aí eu falei assim: tá bom, Senhor. Aí peguei minha Bíblia, eu vou ler aqui pra vocês. Aí eu comecei a ler, porque eu sei que Zacarias tá em Lucas, né? A história de Zacarias. Então, ele era um sacerdote e tudo mais. Aí eu fui lendo. Quando eu cheguei... antes disso, eu fiquei conversando ainda com Deus e falei assim: será que é João? Porque o filho de Zacarias é João. Senhor, Zacarias não. João. Tá bom, João, tá bom. Mas ainda não tinha acendido no meu coração que era João, entendeu? Aí tá bom. Fui eu tomar banho. Tomei meu banho, terminei de tomar banho, peguei a Bíblia, comecei a ler, Quando chegou no versículo 19, eu vou ler aqui pra vocês. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel. Gente, quando eu li essa frase, eu comecei a chorar. Porque quando eu li assim, e o anjo disse: eu sou Gabriel. Então, ele é Gabriel, o nome do bebê era Gabriel. Que assisto diante de Deus e fui enviado a te falar estas alegres novas. Então, o Senhor tinha falado comigo essas alegres novas. O nome do bebê era Gabriel. Ufa, Gabriel tá bom. Gabriel tá bom. Zacarias. Tô brincando, né? Porque se tivesse que ser Zacarias, ia ter que ser Zacarias. Eu não ia poder fazer nada. E pronto. Quando o Rogério chegou, eu contei pra ele essa experiência que eu tinha tido com o nome. Li a palavra pra ele. Aí ele também ficou contente. Então, eu tava ali no hospital, decidimos o nome do bebê. Isso era mais ou menos um dia 20, mais ou menos. Aí eu falei: tá bom, já temos o nome do bebê. Mas então ainda tenho 7 dias. E começou as conversas fiadas das médicas. Conversa fiada não, tô falando assim, porque quando você tem uma promessa de Deus no seu coração e vem outras pessoas falando outras coisas, você começa a ficar meio zureta, mas você tem que ficar firme naquilo que Deus falou. Então, a médica começou a falar: não, porque vai nascer dia... até anotei aqui. 4/12. Dia 4/12 a gente vai fazer o nascimento do bebê. E de cesárea. Porque é muito perigoso a gente tentar o normal. Sim, ela tá fazendo o trabalho dela, tá, gente? Se você estiver passando por essa situação e o médico falar que é cesárea ou é normal, você faz o que o médico mandar. Mas assim, eu tinha tido um sonho e aquilo que tava no meu coração. Se era isso, era isso. Então tá bom. Aí eu já tinha o nome, a data era 4/12, meus pais iam chegar dia 7. Tá bom, eu não tinha orado pra o bebê nascer antes e meus pais e tal. Tá bom. Mas o sonho, a gente tem que ficar firmado naquilo que Deus falou com a gente. Tá bem? Então, o que aconteceu? Eu tinha uma consulta marcada para dia 24/11. 24/11, uma segunda-feira. E antes disso, no domingo, eu passei mal. Eu passei mal 3 vezes, eu fui pra emergência. Gente, quando tu tá no hospital, que tu tá nessa situação e tu vai pra emergência, parece que vai nascer. Na última vez, veio 5 médicos e eles te levam com cama pro centro cirúrgico, né? Porque tu tá no quarto. E pegaram a cama com tudo, me levaram e correndo comigo pelo corredor. E era de madrugada. Eu tinha um enfermeiro que ia ferir minha pressão, ia lá me visitar, né? E na última vez que ele foi lá, minha pressão tava muito alta. Aí pronto. Quando chegou no dia 24, a médica sabia, né, que eu tinha passado por essas emergências. Ela fez a ultrassonografia e falou assim: nós vamos te operar, deixa eu ver aqui. Aí eu cá comigo, 7. Aí ela: nós vamos
te preparar, te operar não, nós vamos te preparar para fazer o parto normal no dia 27/11. Aí eu, tá bom. Aí ela, não tem por que mais o bebê ficar aí, porque você tá tendo esses picos de pressão muito alto e pode acontecer algo perigoso, né? Pode acontecer alguma coisa, então a gente vai preparar você para o parto normal, como você já teve 2 filhos normais. Então, aquela médica falou tudo que eu já sabia do sonho. Eu até queria que ela tivesse me operado, mas foi outra. Mas enfim, operado que eu digo é estado comigo ali na hora do parto, né? Aí foi isso. Essa preparação para parto, Kézia, eu nunca tinha passado por isso. Eles colocaram um balão de água em mim para poder incomodar ali, né, deslocar a placenta, incomodar para começar o trabalho de parto. Foi isso, coloca o balão, enche de água, eu dormi com aquilo de um dia pro outro, deu certo, porque se não tivesse dado certo teria que ir para cesárea, mas aí deu certo, preparou tudo, depois tira, né, aquilo. Quando tira aquilo, aí que dá aquela mexida na placenta e pronto, começou meu trabalho de parto. O Rogério chegou lá no dia 27 cedinho e o parto, gente, me conta, rapidinho, assim como foi o sonho, o parto foi rápido. Se o Rogério sai 5 segundos, ele não via nascer. Senti dor de parto, mas nada também que eu já não tivesse acostumada, porque no primeiro eu quase morri, né? Então, senti dor de parto e foi rápido. Quando ele nasceu, eu chorei, o Rogério chorou, porque ele era o sonho. O sonho que eu tive era o bebê que estava no meu braço. Aí eu falei, Rogério, ele não parece com a gente mesmo. Enfim, aí foi isso, gente. Tá acabando o vídeo. Pra quem chegou até aqui, são muitas informações, né? Eu tô contando essa história feliz de uma família que lutou e que deu tudo certo. Graças a Deus, nós oramos muito. E depois que nasceu, no dia 27, começou. Porque ele nasceu bem pequenininho, né? Um prematurozinho. E nasceu com 1,9 kg, pequeno. O crânio também pequeno, enfim. Não conseguiu mamar de primeira, então teve que ser por sonda. Aí as médicas falaram que iam me liberar e ele ia ficar lá. Ah, meu Deus do céu. Já comecei a chorar e a orar. Não, eu vou embora com meu filho. Jesus, eu vou embora com meu filho. Começamos a orar. E ele foi desenvolvendo, conseguiu mamar, né? Graças a Deus ele conseguiu mamar. E depois, minha família chegava no dia 7. E no dia 7 de manhã eu tive alta. Vim pra casa, fiquei escondidinha atrás do sofá. E quando eles entraram pela porta, eu já estava em casa com o bebê. Ele conseguiu mamar. Ele foi crescendo no tempo dele. E foi isso. Em todas as coisas nós fomos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma história bem bonita, é um testemunho, né? E para ter um testemunho é doído, é sofrido, mas você tem uma vitória para contar. Deus foi contigo. E foi isso, Deus foi com a gente. O Rogério sobreviveu. Tadinho. Eu sobrevivi também, né? O Rogério correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu queria que ele participasse aqui comigo, sabe? Aquela conversa a dois, um bate-papo pra vocês, mas no meio do caminho a gente podia dar não é assim a história, você quer lá, então eu vou preferir contar a história sozinha. Mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história do nascimento do Gabriel Lucas. Ficou Gabriel Lucas, o nome dele. A parte da pré-eclâmpsia, tudo que nós passamos. E já tá fazendo 1 ano. Aniversáriozinho dele é dia 27/11, como Deus falou. E o objetivo desse vídeo foi contar a nossa experiência e renovar em vocês, em cada um de vocês, essa certeza que Deus fala, que Ele quer ter um relacionamento com a gente e que a gente passa por momentos difíceis sim, mas a gente consegue a vitória. E a gente sempre tem alguém que Deus levanta para estar ao nosso lado, os nossos amigos. Olha, eu ganhava mexerica lá no hospital. Eu ganhei uma feijoada no hospital. Olha, muita gente cuidou de mim, cuidou do Rogério, cuidou dos nossos filhos. Então a gente tem um coração grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado até aqui e pelas pessoas que Ele colocou no nosso caminho. Né, filha? E é isso. Fiquem com Deus. O canal da Madame Fonseca, quem sabe volta, quem sabe não volta, mas fiquem aí. Se inscrevam no canal se quiserem. E se aumentar aí meus inscritos, quem sabe a gente não volta a fazer uns videozinhos aqui. Tchau, tchau.